E é isso, o fone é uma piada, mas ele é tão, tipo, é tão humano, sabe? Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do Mind Headphone e hoje eu vou estrear um quadro novo aqui no canal chamado Lista MTH. A ideia é, cara, eu tô sempre tentando pensar em conteúdos um pouco diferentes e que sejam legais pra vocês, porque, sei lá, obviamente eu gosto muito de fazer reviews, mas não quero ficar só com reviews aqui no canal. E eu adoro uma lista, cara. Eu acho muito maneiro. Eu acho que é um conteúdo muitas vezes, cara, dinâmico, divertido e que pode passar conhecimento, pode passar curiosidade também. Eu acho muito maneiro. E eu acho que vocês, muitos de vocês devem gostar também, né? Porque é um tipo de conteúdo que costuma fazer bastante sucesso no YouTube, né? Eu acompanho muito o Lista 10 Mortos do Felipe da AutoSuper. Enfim, cara, tive essa ideia de fazer esse quadro aqui. Me digam nos comentários se vocês acham que é uma boa ideia, se vocês gostarem. E também deem ideia para listas futuras, né? Essa de agora é uma das que seria mais óbvia, né? Que são 10 dos fones mais incríveis que eu já testei. Mas deem sugestões também para as próximas. Nessa é o seguinte, eu sei que talvez tenha algumas polêmicas aí. E possivelmente alguns de vocês vão assim, mas como assim você deixou o fone tal de fora? Porque eu sei que você já avaliou, você falou que é maravilhoso, que é um dos melhores. Gente, eu preciso reduzir para 10, tá? São só 10 headphones, não tem in-ears, para não deixar minha vida ainda mais difícil. Quem sabe os in-ears são um outro vídeo. Mas o ponto é que é uma lista subjetiva, eu tenho que escolher 10, então para colocar um, eu tenho que deixar um de fora. Vocês vão ver, é isso aí, tá? Mas é isso. Falem nos comentários se vocês gostam da ideia e deem sugestões também para as próximas. Vou começar, não tá em ordem de melhor para o pior. Nada disso, tá? Não é um ranking, é só uma lista. Na primeira posição tá o Sennheiser HE90 Orpheus. A história dele é muito interessante. É o seguinte, a Sennheiser é uma fabricante muito, muito antiga de fones. Eles são, não sei se da década de 50, 60, não sei exatamente. Mas eles são uma marca, enfim, de muito renome, com muita história e tudo mais. Mas até a década de 90, a marca que era mais ou menos conhecida como aquela que fabricava os melhores fones do mercado era a japonesa Stax, né? Os fones eletrostáticos da Stax. Para quem não sabe, fone eletrostático é um fone que usa um tipo diferente de alto-falante, né? Não é o dinâmico normal, é eletrostático, é uma outra parada. A Stax era conhecida como a fabricante dos melhores fones do mundo. E aí a Sennheiser, ela deu uma missão para os engenheiros ali no início da década de 90. Ela chegou e falou assim, façam o melhor fone já fabricado. Não quero saber o preço, façam. E aí que nasceu o HE90 Orpheus. Ele era um conjunto, tá? Era o HE90 junto com o amplificador HEV90, né? Como ele é um eletrostático também. Existe a necessidade de você ter um amplificador específico, né? Que se chama Energizer, na verdade. E esse conjunto, cara, ele foi exatamente isso. Foi um produto statement da Sennheiser, né? Era ela mostrando, cara, eu sou capaz de fazer o melhor fone já fabricado, né? Foi assim que ele surgiu. Ele na época, o conjunto custava $16 mil, né? Pensa isso em 1994, 92, sei lá, quanto que isso não custaria hoje em dia com inflação. Quer dizer, isso ainda é muito caro, né? Obviamente, $16 mil. Eu lembro que quando eu entrei no hobby, cara, usado era tipo $30 mil, às vezes até um pouco mais. Olha só, tem um conjunto à venda hoje, na Turquia. Achei aqui na internet, ele tá a 16.800 euros, ou seja, o preço caiu muito em relação a 2000 e pouco, quando eu entrei no hobby, mas ainda assim, obviamente, é muito dinheiro. E eu já tive a chance de testar esse fone, cara. Um amigão meu, cara, o Hugo, ele agora mora no Japão, mas ele tem um HE90, ele não tem um amplificador. Ele, na verdade, tem um negócio que é ainda melhor, que é o Redamp Aristeus, que é um amplificador, um Energizer, na verdade, feito pela Redamp, justamente para ser melhor do que o HEV90. Né? Ele foi desenvolvido muitos anos depois e tal, então muito mais moderno. Mas o ponto é esse, cara, é um fone realmente espetacular. Só uma observação interessante. Só foram fabricadas 300 unidades e depois o Jan Meyer, que é aquele alemão que tem a Meyer Audio, que fabrica coisa, ele tinha uma relação próxima com a Sennheiser, ele conseguiu convencer a Sennheiser a fabricar mais 30 unidades com peças de reposição, porque tinha uma galera no Redfi que queria de qualquer jeito. Esse fone é cheio de histórias maneiras, assim. Mas o ponto é esse, existem 330 unidades fabricadas no mundo, só isso, nada mais. E como é que é o som dele, né? Porque como eu falei, já tive a oportunidade de testar. É sim espetacular.
É um som... A palavra que mais define, cara, é orgânico. É uma sonoridade que é absurdamente natural, mas ao mesmo tempo soa como uma janela pra música, né? É como se você colocasse o fone e ele fosse só um portal, né? E a música acontece em volta de você. Não é a espacialidade mais precisa do mundo, tem muito fone com uma espacialidade melhor hoje em dia. O próprio HD800S da Sennheiser, eu diria que é um fone que traz uma sensação holográfica maior. O H90 ele tem uma imagem um pouco mais difusa, mas assim, a tonalidade é incrível, ele é muito sedutor ao mesmo tempo em que é equilibrado. É espetacular, cara. Eu tive a chance, graças ao Hugo, meu amigo, maluco, cara. Na época ele deixou... a gente mal se conhecia, mas ele deixou um mês comigo. Na época não tinha canal, não tinha nada, era só o blog na época. Mas enfim, cara, fone espetacular, ele era na época conhecido como o melhor fone já fabricado na história e não é à toa. E realmente, assim, é um fone, cara, transcendental. A questão é, depois a Stax reagiu e aí ela falou, não, agora eu vou fazer um negócio melhor. Ela lançou o SR Omega, que foi um fone que era... Ele inclusive levou a Stax à falência, né? Ele foi uma das coisas que levou a Stax à falência na época. Enfim, ele fez o SR Omega. Aí a parada é, o mercado andou muitos anos se passaram. O HE90 continuou sendo aquele produto assim histórico, né, que muita gente ainda considerava durante anos depois o melhor fone já fabricado. E aí a Sennheiser veio com o HE1, que é justamente um sucessor direto do HE90. Ele foi lançado, eu não lembro exatamente em que ano que ele foi lançado, mas ele é muito mais caro, tá? Na época que ele foi lançado, o preço acho que era $55 mil. Hoje, pelo que eu ouvi dizer, já subiu para $65 mil. E, cara, é o mesmo esquema, assim, de ser um fone com um amplificador específico feito para ele. E é um negócio, assim, eu já tive a chance de escutar 2 vezes, eu acho. Tem review no canal, dá uma olhada aqui em cima. Tá nos primórdios do canal, tá? Vídeo super velho, com imagem, enfim, não liguem. Mas é um negócio realmente, assim, inacreditável também. Ele, inclusive, uma coisa muito interessante, cara, há pouco tempo eu vi no Redfi um cara contando a saga dele pra comprar um. Tem gente que compra, mas é um cara, acho que dos Estados Unidos, assim, ele teve a chance de testar e falou, cara, eu vou voltar pro hobby do áudio que ele tinha deixado, e foi comprar um HE1. Ele entrou em contato com a Sennheiser, um distribuidor americano, e aí, como era o HE1, eles jogaram pra matriz, pra ele conversar direto com a fábrica, e aí os caras disseram que não queriam vender. É mó parada, assim, tipo, não é um negócio tão simples quanto, eu quero, toma. Inclusive você faz, ele é feito por encomenda, você pode, igual um carro, cara, eu não sabia disso, você pode pedir modificações, você pode customizar ele, né, como se você, tipo, você vai, sei lá, escolher os opcionais do seu carro, você pode fazer isso com o seu Sennheiser HE1, que custa o preço lá de um carro de luxo, né, dependendo até de um apartamento. Mas vamos lá, como é que é esse fone na prática? Ele é diferente do HE90, tá? Consideravelmente diferente. Ele é um fone menos musical, vamos dizer assim. Ele tem uma sonoridade mais meio que objetivamente neutra. Mas ele não é nem de perto assim tão estéreo quanto o H800S, por exemplo, né? Ele é um fone ainda envolvente. E assim, é um grau de resolução, de detalhamento, de transparência, sem abrir mão de musicalidade, né? De sedução absurdo, assim. É um fone realmente espetacular. É aquilo. Ele aqui no Brasil na época custava $550 mil, né? Hoje, mais ainda. Não sei quanto, mas bem mais. Vale isso? Até porque por esse preço você compra um sistema de caixa de som high-endzaço, assim. Não é a mesma coisa, né? É uma experiência muito diferente. Então, a coisa do vale é muito subjetiva, né? Mas acho que eu colocaria da seguinte forma. Quanto vale o melhor fone já fabricado? Né? Então, depende. Se você tem dinheiro, se você quer pagar por isso, essa é a tua opção, né? Enfim, é um fone realmente superlativo, cara. Espetacular. Tem um no Brasil, da própria Sennheiser do Brasil. Se eu não me engano, eu não sei se ele fica exposto na loja em São Paulo, mas eu acho que é possível você... de vez em quando eles fazem eventos e levam, aí você pode testar. Eu sei que talvez seja possível, tipo, você entrar em contato com a loja, ver se dá pra você fazer um teste, não sei, mas é isso, tá? Esse certamente é um fone que tinha que estar nessa lista. Agora vamos para um fone totalmente diferente. Na terceira posição, a KG-K1000. Esse é o seguinte, é um fone que eu já tive, também tem review lá no início do canal. Ele é um conceito diferente. 99% dos fones do mercado
dos headphones, né? Eles são, cara, duas conchas que ficam em volta ou em cima das orelhas, né? São os negócios que ficam aqui. Isso traz problemas em relação ao quão realista é aquele som que você está ouvindo. Por quê? Uma coisa que existe na natureza é, vamos supor que você está ouvindo um som de alguém que está do teu lado direito, né? Tem alguém aqui falando com você. Essa pessoa fala com você, o som da voz dela vai chegar no ouvido direito, né? Que é o que está mais perto. Mas ele também vai chegar no ouvido esquerdo. Porque o teu ouvido esquerdo ele também vai escutar o que essa pessoa está falando para você aqui. Ou vamos pensar num sistema estéreo de caixa de som, mesma coisa, tá? Fica até mais fácil de escutar. Você tem dois canais na gravação, canal direito e canal esquerdo. O que está saindo do canal direito vai chegar primeiro na tua orelha direita, mas também vai chegar na esquerda, com diferenças de fase, atraso e tudo mais. Num fone de ouvido isso não existe, né? Por quê? Como ele está fechado aqui, o que vai chegar para o teu ouvido direito, o canal direito de áudio só vai chegar no teu lado direito. O canal esquerdo só vai chegar no teu canal esquerdo. Isso atrapalha essa noção de realidade no fone de ouvido. É um dos motivos pelos quais fones são uma maneira inerentemente artificial de se escutar sons. O AKG-K1000, ele tenta resolver isso sendo duas caixas de som, basicamente, suspensas na frente dos ouvidos. Então, vocês vão ver aí na imagem, ele tem esses dois pares de caixas de som, quer dizer, esse par de caixas de som, eles são presos por uma grade, então assim, nem tem almofada que fica em volta dos ouvidos, e você, tipo, angula o quanto você quiser. E aí você pode deixar os falantes meio que totalmente na frente das orelhas. Assim, você não só resolve essa questão do crosstalk, né, que é justamente o teu ouvido direito escutar o que está saindo do lado esquerdo e vice-versa, mas também a própria direção das ondas, né, porque fones ainda tem essa questão, né, tipo, você pode angular os falantes, né, como outros fones fazem, mas tem um limite para isso. E aí o AKG-K1000 ele projeta sons de fato da frente das orelhas, como na realidade. Ele era na época, quando ele estava em produção, ele não era um fone muito bem quisto até. Ele chegou a custar, cara, na queima de estoque, papo de tipo $300, uma coisa assim. Mas depois, lá pra, sei lá, na época que eu já estava no hobby, 2010, 2012, ele já custava usado, papo aí de $1.500. Isso, eu tive era um fone realmente em termos de espacialidade fantástico, completamente diferente de tudo que existe, né? É uma sensação muito doida você escutar aquele fone, porque há uma espacialidade, ele soa mais como um par de monitores near field do que como um fone de ouvido. O problema dele é que o equilíbrio tonal é muito estranho. O som em si dele, né, fora a espacialidade, não é muito legal. Ele é um fone com uma sonoridade muito dura, ele não tem muita extensão nos graves, como é de se esperar pelo design. Mas ele pode ser muito agressivo, sabe? Então, assim, é um fone que acabava funcionando melhor para música clássica, para gêneros acústicos tipo voz e violão, mas qualquer coisa com mais atividade, né? Com, sei lá, uma música eletrônica, um rock, um hip hop, um pop. Cara, qualquer coisa que exigia mais atividade, né? Uma coisa mais envolvente, não fica legal. Então, é um fone que eu vendi, assim, não me arrependo nem um pouco, porque eu acabava usando ele muito pouco. Agora vamos para a quarta posição, cara, e vamos para um fone que é um fone moderno e que também hoje é uma referência em espacialidade. É o Sennheiser HD800S. Eu tenho um, ele tá... Não vai dar para ver que tá escuro, mas ele tá aqui, ó. Eu acho que é esse fone. É ele mesmo. Ele tá aqui. E o que é o HD800S? É um fone que, sob alguns aspectos, ele lembra o AKG-K1000. Por quê? Obviamente, a coisa do design é completamente diferente, né? Ele não é tão aberto quanto um AKG-K1000, ele ainda é um fone tradicional. Mas ele tem uma espacialidade, cara, que atualmente, pelo menos na minha experiência, não tem rivais no mundo dos fones de ouvido. Nem o próprio HE1 é tão espacial, tão holográfico quanto o HD800S. Mas, por outro lado, ele também sofre daquilo que, para mim, é uma tonalidade que não é incrível. Ele é um fone, de novo, que impressiona muito pelo espaço que ele projeta. É um fone que... É difícil explicar, mas é isso. A sensação que ele mais me traz é de holografia. É tipo, cara, você coloca o fone, os sons eles estão em volta de você, você consegue posicionar perfeitamente onde eles estão, a distância entre eles, né? O fone ele cria um espaço em que as coisas são tridimensionais. Ele soa menos como... O HE1, ele também tem essa coisa como o HE90 de ser tipo uma janela. Tipo, você colocou o fone, ele parece uma janela. E o som tá ali. Um pouco mais difuso, talvez. O HD800S é como se fosse, tipo,
uma TV muito realista. Tipo, cara, ele te mostra esse espaço, você não tá vivendo nele, mas ele mostra esse espaço pra você e com tudo ali muito bem posicionado, muito holográfico, entendeu? Mas por outro lado, é isso, ele é um fone com graves que são um pouco mais tímidos, médios ok, agudos ainda um pouco estridentes, o próprio HD800S, que já tenta melhorar um pouco esses agudos mais frios do HD800, do HD800 normal, ele ainda sofre um pouco disso, assim, é um fone que eu também uso em situações muito específicas, porque a espacialidade dele é fantástica, mas a tonalidade faz com que ele não seja tão interessante para tanta coisa assim, ele é um fone mais seletivo. O que me leva para a quinta posição, que é justamente o contrário, que é o Focal Utopia 2022. Eu vou botar da seguinte forma, cara, eu testei esse fone aqui no canal há pouco tempo, né, que o Henrique da Audiotag mandou, e eu acabei ficando com ele pra mim, eu acabei comprando o fone. E assim, eu não compro um fone, tipo, pra uso pessoal assim, há muito tempo, né, por causa das coisas que eu recebo e tudo mais. Mas eu comprei. O Utopia foi assim, foi um investimento, mas eu ouvi e falei, cara, eu quero esse fone pra mim. Por quê? Ele não tem a espacialidade do HD800S, nem perto disso, em termos de ser essa coisa, tipo, expansiva e de apresentar esse espaço. Ele não é ruim nesse aspecto não, tá? Muito pelo contrário, assim, mas é muito mais, tipo, ele te mostra um espaço menor e mais fechado, mas com uma resolução extrema. Então é uma coisa de camadas, né? De você conseguir ver a profundidade. Só que tá mais fechado aqui, né? O HD800S é mais amplo. Só que a tonalidade dele, cara, é incrível. Ela parece muito, de certa forma, com o HD600, né? Que assim como quem me acompanha já sabe, é um fone que eu descrevo como parece chegar em casa. Né? Você ouviu o HD 600, é tipo, cara, tô em casa. Essa sonoridade é como a vida. O Utopia é a mesma coisa, só que num nível muito extremo, né? De resolução, de detalhamento, de transparência, de impacto, de fisicalidade. Né? Um fone que tecnicamente é impressionante. Só que ele não te cobra nenhum preço em termos de tonalidade, muito pelo contrário. Então é isso, o maior elogio que eu posso fazer é esse. Eu comprei esse fone, tá? Ele é absolutamente fenomenal. Então não tinha como não estar nessa lista. Agora vamos para a sexta posição, que é um fone que teve no canal há pouco tempo também, mas que é diferente do Utopia, tá? Não chega a ser como o HD800S, mas é como se fosse uma terceira via, né? Utopia é sobre tonalidade, HD800S é sobre espacialidade, e agora Stax X9000 é sobre tecnicalidade. Ele é um fone eletrostático, é o topo de linha atual da Stax, então ele é um fone que briga aí com o que tem de melhor no mercado, como Utopia, próprio Sennheiser HE1, né? Eu vejo gente preferindo o Stax X9000. Ele como eu falei, né? A Stax tinha o SR Omega, né? Como a resposta ao H90 da Sennheiser, né? Da década de 90. Ela quebrou, depois ela voltou e aí ela trouxe o SR007, que era como se fosse o Omega 2. Depois veio o 009, o 009S e mais recentemente o X9000. Todos esses foram subindo a escada. Tipo, todos esses ainda estão em produção, né? O 007, o 009, eles continuam à venda. O X9000 foi um fone que foi colocado acima. E ele é como se fosse um Ômega atual, né? Assim, um fone muito superlativo. Então, na própria página dele, eu cheguei a falar sobre isso na avaliação, eles conseguiram alguns avanços, né, de construção que, na época, acho que era possível, mas era muito difícil e muito custoso, então eles conseguiram resolver alguns problemas. E é um fone incrível, tá? Mas como eu falei, se o Utopia é sobre tonalidade, o X9000 é sobre tecnicalidade. Então, ele não é um fone tão envolvente, ele não é um fone tão musical, né? Ele é mais analítico, ele é um pouco mais frio, bem menos do que o 009, mas ele ainda segue um pouco esse caminho, né? Mas ele é inacreditavelmente transparente, detalhado, rápido, né? Assim, um fone que você vai colocar, você vai escutar tudo que está na gravação nos mínimos detalhes, entendeu? Mas não vai necessariamente funcionar tão bem para tudo, e a espacialidade dele é fraca. Acho até mais do que o Utopia. Ele é mais chapadão, mais plano, mas ainda assim, cara, é um fone superlativo, né? Se a tua vontade, vamos dizer assim, né? O que você busca em áudio é essa coisa da transparência, da resolução, X9000 é o teu fone. Se não for, você tem a sétima posição, que é, assim, o Utopia, como eu falei, é sobre tonalidade, mas também é tecnicamente muito bom. Essa sétima
posição é assim, cara, eu não quero saber de tecnicalidade, eu só quero o som mais agradável, mais sedoso, mais musical possível. ZMF Verité. É um fone que eu testei há um tempo, é um fone artesanal, feito nos Estados Unidos, pelo... o cara chama-se Zac, né? Ele é da ZMF Audio. É um fone que um amigo meu, Paulo Mário, tem, ele me emprestou durante um tempo. E eu vou colocar da seguinte forma, eu me lembro que quando eu fiz a avaliação dele, eu acho, tá? Eu fiz uma analogia, que era assim, tipo, o Sennheiser HD800S é como se fosse, tipo, imagina aquele projeto de arquitetura que é tipo uma coisa, tipo, muito minimalista, muito chique, muito elegante, né? Aquele espaço que, assim, tudo é meio branco ou cinza ou preto. Pô, você tem, cara, tudo impecavelmente arrumado, muita tecnologia, tipo uma TV incrível, uma caixa de som embutida, mas que tem um som maravilhoso. É aquela coisa bem nórdica, né? Do design nórdico. O HD800S é isso. Aí você tem algo como um Focal Utopia, por exemplo. Eu acho que ele já tem aquela coisa meio tipo casa com cara de casa, que é incrível também, é maravilhoso em termos de arquitetura, de decoração e tudo mais, mas ainda assim é como um projeto eu gosto muito de arquitetura, do Bernard Jacobsen. Vou botar na tela aí pra vocês verem. É uma coisa que assim, tem a envolvência, né? Tem a madeira, tem é aconchegante, mas ao mesmo tempo é muito técnico ainda, né? Mas é uma coisa que tem cara de casa. Uma casa absurda, que eu nunca vou ter na minha vida, mas uma cara de casa. O ZMF Verité é como se fosse, assim, uma cabana no inverno, com uma lareira, tudo de madeira, você ali, tipo, tomando um chocolate quente. Ele é isso. Esse é o ZMF Verité, entendeu? Então essa é a forma de explicar o que ele é. E, cara, ele tinha que estar nessa lista também. É um fone que eu me apaixonei por ele. De novo, assim, quando você, tipo, não quer saber de nada, eu só quero escutar música e eu quero escutar aquele jazzinho calmo, eu quero, deitar aqui numa poltrona confortável e é isso, né? Eu quero prazer auditivo. ZMF Verité. Próximo da lista, esse já vai ficar meio polêmico. Agora são 3 polêmicas. 8ª posição, Maze Lyric 2, porque é o melhor fone fechado que eu já escutei até hoje. Diferente do ZMF Verité, o Verité, inclusive, ele não chega a ser 100% fechado, eu acho, tipo, semi-aberto, ele tem algumas aberturas ali atrás. Mas o Maze Lyric é o seguinte, cara, ele é um fone fechado que não soa como um fone fechado, que soa como um fone eletrostático aberto, pelo tanto de detalhe, o tanto de informação que ele consegue extrair das gravações. É um fone incrível, incrível. Não é pra todo mundo, ele é caro, obviamente, e a maior atividade nos agudos dele pode incomodar. Eu sei que essa é uma crítica que muita gente faz. Mas, pra mim, é um preço a se pagar pelo tanto que ele é técnico e aberto e detalhado para um fone fechado. Simples assim. Então, tipo, se você ouve música primariamente na rua, né? Ou... Não na rua, você não vai usar o Maze Lyric na rua. Mas, assim, de maneira portátil, vamos dizer assim, e você não quer in-ears, né? Você quer um headphone... Cara, Maze Lyric 2, ele tem realmente assim, predicados muito fortes. Próximo da lista é um freestyle, um grande freestyle, Grado RS1i. A parada objetivamente, em termos objetivos, esse fone, assim como todo Grado, é uma porcaria, tá? Ele tem uma sonoridade que não é neutra, ele tem uma qualidade de construção que é uma piada para um fone ele custa acho que $700. Mas é puro charme aquilo ali, assim. É aquela coisa, tipo, a Grado é uma marca familiar. Eles produzem os fones, tipo, na fábrica deles no Brooklyn, em Nova York. E é isso, o fone é uma piada, mas ele é tão, tipo... É tão humano, sabe? E o som, cara, eu sei, objetivamente não é bom. Mas esse fone pra rock é um absurdo, cara. Rock clássico, tem vida, tem... Nossa, cara, é tipo... Sei lá, é tipo você pegar aquela guitarra, plugar no amplificador valvulado com a distorção, você dá aquele, sabe? É a coisa mais neutra do mundo? Não, mas dane-se, eu não quero saber, entendeu? Ele é encantador pra rock clássico. Coisas mais modernas nem tanto, ele, por exemplo, não tem extensão nos graves. É um fone estranho, mas ele funciona, cara. Eu já tive um RS1, se eu não me engano. Tenho quase certeza que eu tive um. Acho que eu peguei numa troca 2NI, se eu não me engano. Eu não lembro. Mas eu tenho quase certeza que eu tive sim um RS1 durante um tempo. E é isso, cara. Pra rock clássico esse fone é fantástico, então quis botar ele nessa lista também. Última posição. Cara, ele não tinha como deixar de fora. É o Sennheiser HD600. Não tenho um, já tive, tenho vontade de ter de novo.
E é o seguinte, com todos esses fones incríveis, com todos os últimos lançamentos, com tanta coisa boa, ele permanece sendo uma aula em neutralidade em fone de ouvido. Pelo menos nos meus ouvidos, porque isso é subjetivo. Mas assim, a tonalidade dele, cara, é isso. É igual chegar em casa. É um fone que você coloca e você, tá bom, tá ok. Tudo que eu tô vendo aqui faz sentido, natural, parece com a vida. É isso. Né? Um fone que hoje você compra por $300 e que tá no mercado desde o quê? 1990 alguma coisa. É isso, cara. Esse eu não tive como não colocar nessa lista. Eu vou fazer 2 menções honrosas, porque eu não aguento. 3. Rápido, não vou entrar em muitos detalhes não, tá? Mas 3 menções honrosas. Não estão entre os 10, mas estou pensando nisso agora, tá? Nem estava escrito aqui. Audio-Técnica W3000 ANV. É um dos fones mais musicais que eu já ouvi também, fechado. Uma obra de arte, aquela madeira incrível. Já tive também. Fantástico fone. Você olha um gráfico, você fala, meu Deus, que bosta. Quando você ouve, você fala, meu Deus, que coisa maravilhosa. Incrível, incrível. Maze Imperium 2, adoro também. Tá aqui, ó. Cara, é isso. Eu escolhi o Lyric porque ele é mais diferente, né? Por exemplo, entre o Imperium 2 e Utopia, fico com Utopia. Mas o Imperium 2 é um fone que ele tá no mundo da naturalidade, mas ao mesmo tempo ele é um pouco mais embelezado. Adoro, tá? Também adoro. Fone fantástico. E terceiro grado, HP1000. É o primeiro fone feito pela Grado. Eles foram feitos todos à mão pelo próprio Joseph Grado. Só 1000 unidades foram feitas. Também tive 2, inclusive. É um fone que ainda é uma referência em neutralidade. Assim como o HD600, mas com uma pegada um pouco diferente. É isso, gente. Essa foi a lista de hoje. Deve ter ficado grande pra caramba. 26 minutos. Digam aí as próximas se vocês querem. Me falem se vocês gostaram desse quadro. E é isso. Valeu, gente. Se vocês tiverem gostado, cliquem no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.